colorimetria. Aqui nós temos as 3 cores primárias nesses círculos maiores, né? Azul, vermelho e amarelo. E a junção dessas 3 cores primárias formam o que nós chamamos de cores secundárias. Então, a mistura dessas cores forma uma segunda cor e a mistura dessa segunda cor com a outra cor forma uma terceira cor. Então, vamos lá. Eu vou até rabiscar aqui um pouquinho para facilitar o entendimento quando eu estiver falando. Vou usar até uma caneta bem falhadinha para não danificar aqui. Essa eu boto pra lá, tá? Senão eu fico... Vou jogar fora. Ó, pronto. Essa daqui tá perfeita, aqui tá bem certinha. Ó, pra você que tá chegando, boa tarde. Estamos dando início ao mês de maio na maratona da colorimetria. Nós vamos iniciar com uma parte do conteúdo teórico e vamos avançando semana após semana para essas aulas, para esse conteúdo onde nós vamos fazer cabelos na prática. Blondes, morenas iluminadas, correção de cor, técnicas avançadas e técnicas básicas, porque a gente ainda tem aquelas clientes tradicionais que ainda gostam daquela mechinha tradicional. Então vamos lá. Na regra da colorimetria nós temos as 3 cores primárias, que essas foram cores criadas por Deus, que a gente já tem aí elas à nossa disposição, que é o azul, o vermelho e o amarelo. Então, juntando essas 3 cores, a gente forma todas as cores do universo. Então, quando eu misturo o amarelo com o vermelho, eu crio uma segunda cor, que é esse laranja. Quando eu misturo o vermelho com o azul, eu crio uma segunda cor, que é o violeta. E quando eu misturo o azul com o amarelo, eu crio uma segunda cor, que é o verde. Mas isso tudo aqui é aplicado na prática, no dia a dia, na hora que a gente está fazendo o procedimento de mechas ou o procedimento de coloração. Nas mechas, no fundo de clareamento, a gente consegue visualizar isso tranquilamente. Mas na coloração, a gente não consegue visualizar o fundo de clareamento do cabelo. Por quê? Porque a coloração não consegue gerar um nível de abertura que a gente consiga visualizar. Então, a gente já tem que fazer essa somativa na nossa cabeça para identificar qual é o fundo de clareamento daquele cabelo, para que eu possa utilizar uma coloração na minha cliente e entregar uma cor fiel, entregar uma cor que deixe o cabelo totalmente uniforme. Recentemente eu fiz tá aí no meu feed a imagem do cabelo de uma cliente que usava uma máscara vermelha bastante pigmentada. E esse acúmulo de excesso de pigmentos foi ficando ali fixado durante vários meses que ela utilizou. E ela já tinha feito uma coloração, mas ela não sabia que precisava fazer, junto à mistura da coloração, precisava fazer o uso do mix para corrigir a cor. Boa tarde, Márcia. Então, as pessoas fazem as colorações e esquecem que podem entregar uma cor ainda mais personalizada, uma cor ainda mais fiel para os nossos clientes, se usar a regra da colorimetria. Então, quando eu venho com um cabelo, agora nós vamos falar um pouco sobre cor, tá bom? Sobre a coloração. Então, eu tenho aqui um tubo de coloração, vou pegar aqui para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, um tubo de coloração preto, tá? Eu tenho aqui um tubo de coloração preto. E aí, vou aplicar uma coloração nesse tom no cabelo da minha cliente. Só que esse cabelo existe um fundo residual de cor. Qual é esse fundo que fica ali à mostra quando a cliente vai lavando o cabelo em casa, quando a cliente vai usando a chapinha, quando a cliente vai observando que o cabelo vai tendo um desbotamento? Então, geralmente, o fundo residual dos tons castanhos, do 1 até o 5, tem como fundo residual vermelho. Esse fundo vermelho fica sempre muito aparente, porque é o fundo residual na altura dos tons castanhos. Então, nós temos aqui uma outra escala de
cor. Então, eu tenho aqui, ó, o fundo de clareamento do preto, do castanho. Vocês percebem que é uma escala totalmente ainda com intensidade de vermelho. Então, eu venho com vermelho, eu venho vermelho. Aí, quando eu passo para mais ou menos na altura da casa do número 5, eu começo a ter uma cor vermelha um pouco mais diluída e passo a levemente entrar na escala dos alaranjados. Então, aí já me começa a aparentar um leve laranja no fundo desse clareamento. Só que isso, na hora que a gente faz os processos de coloração, isso não é aparente como é nas mechas. Vou colocar aqui a minha estrela. Quando eu faço a descoloração, eu consigo ver esses fundos de clareamento. Mas quando eu estou colorindo um cabelo, eu não consigo visualizar isso aqui. Boa tarde, Marlete. Eu não consigo visualizar. Então, eu preciso usar a minha imaginação de profissional para entender que esses fundos estão lá. Esses fundos estão lá. Porque é o fundo residual dos meus tons, tá? Do meu preto, do meu castanho escuro, do meu castanho médio, do meu castanho claro. Então, todos esses tons têm um fundo residual vermelho. E aí, a sua cliente chega no salão e vai fazer o quê? Kelly, eu quero fazer uma coloração. Eu quero que você faça aqui retoque o meu castanho. Porque eu tô achando que o meu cabelo tá levemente avermelhado, tá meio desbotado, não tá com cor e etc. E aí o que é que acontece? Você vai lá, pega a sua caixinha de preto, o cabelo da sua cliente é preto, você vai lá, pega o preto e colore o preto. Só que a sua cliente acabou de relatar que esse vermelho aqui, ó, do fundo de clareamento do cabelo dela está exposto. Então, esse vermelho precisa ser corrigido. Mas esse vermelho precisa ser corrigido aonde? Na hora que você faz a mistura da sua coloração na sua cumbuca. Então, você vai pegar a regra da cor. Deixa eu colocar aqui no outro tripé a estrela de Oswald para facilitar. Vamos ver se ela não cai, para não dificultar a minha vida. Vai ficar ruim de vocês visualizarem. Então, vamos ver. Então, a minha cliente tem o fundo residual vermelho e aí eu preciso utilizar a regra para neutralizar essa cor da coloração preto ou castanho claro ou castanho escuro que a minha cliente vai utilizar. Se eu apenas pegar e misturar o castanho ou o preto na cumbuca e aplicar, quando essa cliente fizer novamente as lavagens, as chapinhas em casa, as escovas semanais, se essa cliente não usa um shampoo ideal, começa a utilizar qualquer tipo de shampoo mais limpante, o que é que acontece? O fundo de clareamento fica exposto mais rápido. E quando ela colore errado. Ela não faz a neutralização da cor para abafar esse vermelho do fundo da cliente, que está aparente e está incomodando. Qual é a regra certa? O que é que nós devemos fazer na hora que nós, cabeleireiros, vamos colorir o cabelo dos nossos clientes para entregar uma cor fiel, que tenha melhor durabilidade, que vai ter baixo desbotamento e que vai ter aí maior intensidade desses pigmentos acoplados nessa estrutura? Nós devemos utilizar a coloração junto à cor verde. É aí onde nós vamos utilizar as nuances. É aí onde nós vamos utilizar os corretivos, ou que tem pessoas que chamam de mix, outros chamam de corretivo e etc. Então, nós vamos utilizar, para fazer uma coloração, eu vou escrever aqui no quadro, tá? Para fazer uma coloração, tem até um rabisco aqui. Para fazer uma coloração 1.0 ou 3.0,
1.0. Eu preciso utilizar, certo? Aqui é a minha coloração, ó. Coloração, tá vendo? Eu tenho uma coloração que a minha cliente faz 1.0 ou 3.0. E para mim ter essa cor com fidelidade, com mais durabilidade, com mais brilho, eu preciso fazer uma neutralização dessa cor. Na hora da mistura da minha cumbuca, quando eu já coloco ali a minha coloração. Então eu preciso fazer o quê? Usar um 1.0 para colorir o cabelo da minha cliente e utilizar o corretor mate, que seria o verde. Eu vou colocar verde, que é mais fácil das pessoas entenderem do que mate. Pode ser verde ou mate, tá? Mate significa verde. E aí eu faço essa junção dessa cor 1.0 com um mix verde, porque aí eu vou estar gerando a neutralização dessa cor. Eu vou estar gerando uma cor fiel, uma cor sem residual vermelho, porque a minha cliente não quer mais estar vendo esse vermelho quando o cabelo dela fica desbotando. Então, a minha cabeleireira precisa utilizar uma coloração 1.0 mais o mix verde, para que a minha coloração fique, de fato, personalizada. Mas aí, Kelly, na minha cartela de cores que eu compro do meu fornecedor, eu não tenho, estou aqui com uma cartela de cor, eu não tenho o 1.0 mate. Eu não tenho 1.0 mate. Na minha cartela de cor do meu fornecedor, eu só compro a minha coloração 1.0. E aí, boa tarde meninas, para vocês que estão chegando agora. E aí, o que é que eu faço para utilizar essa regra da neutralização na minha cor preta, para que a minha cliente tenha um preto fiel, um preto bonito, brilhoso, com vício, que não vai ficar com aquele fundo avermelhado que a minha cliente já disse que não gosta. Essa mesma regra se aplica para 1.0, 3.0, 4.0, até os 5.0, que é na casa dos castanhos. Tá? Na casa dos castanhos. Então, tudo isso aqui se aplica para os tons castanhos. Toda vez que eu quiser um cabelo com uma cor fiel, sem aquele reflexo vermelho aparente, eu vou utilizar o mate para fazer essa correção. E isso eu estou falando de coloração, porque muitas pessoas ficam só fixados em usar a colorimetria para as mechas e esquece que o processo de coloração no salão de beleza também é um processo rotineiro, até mais do que mechas. E principalmente para essas clientes que fazem, por exemplo, as progressivas, que desbota muito a cor dos cabelos. Então, essa regra da neutralização é muito importante ser utilizada para essas clientes que fazem a progressiva. Então, na minha cartela de cor, o meu fornecedor só tem a cor 1.0. Mas eu preciso 1.0 mais verde. Como é que eu faço para transformar isso em verde? Como é que eu faço para colocar verde nessa cor? Então, nós vamos comprar ou o mix verde, que é o corretor, tem pessoas que chamam de mix, tem pessoas que chamam de corretor, né? E vou fazer a mistura de 1 centímetro desse corretor para esse tubo de coloração. Então, eu vou acrescentar esse corretor nesse tubo de coloração na hora da minha mistura, antes de colocar a OX, antes de colocar o oxidante, tá? Então, eu faço essa mistura e aí eu tenho uma cor, um preto mate.
E esse mate vai neutralizar, fazendo com que a minha cor fique íntegra e fiel. Agora nós vamos falar sobre, Kelly, e aí como é que eu posso fazer a junção para conseguir esse verde? Tem pessoas, tem fornecedores que tem já na sua cartela de cor, vende a nuance verde. Nessa marca aqui tem, ó, verde, tá? Mas se você não tiver o verde, mas tiver o cinza e o dourado, você também pode fazer essa mistura e fazer o verde. Por quê? Porque a mistura desse 1.1, que significa azul ou cinza, com o ponto 3, que significa dourado, né? Vai, que é o amarelo, digamos assim, vai os dois juntos trazer o verde. Vamos ver isso lá na cartela, lá na estrela de Oswald. Opa! Vamos ver isso aqui, ó, na estrela de Oswald. Se eu não tenho, o meu fornecedor não consegue me entregar um preto que já tenha o verde dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar comprar o corretor verde. Mas lá no seu estoque de coloração, você já tem o corretor dourado, você já tem o dourado e você já tem o tradicional azul, que todo mundo no salão tem um corretor azul. Então, eu vou juntar esses dois para fazer essa cor aqui, o mate. E aí eu vou colocar dentro da minha mistura do 1.0, do 3.0 e vou gerar uma neutralização. Foi exatamente assim que eu fiz no cabelo que tá aí no meu feed. Eu não tinha o mate puro, eu não tinha o verde puro. O que foi que eu fiz? Eu fiz a junção do meu corretor dourado com o meu corretor azul. Olha aqui, ó, a regra se aplica à mistura do amarelo com o azul, eu tenho verde. Então, é fácil você conseguir transformar essas colorações no seu dia a dia e entregar uma cor fiel. Então, colocou ali dentro da cumbuca, na hora da mistura, 1 centímetro, 2 centímetros já é o suficiente. Na hora da mistura, você vai ter um preto impecável, você vai ter um castanho impecável, sem que tenha um desbotamento aparente, sem que o reflexo avermelhado fique aparente, tá bom? Agora, vamos falar sobre essa regra, gente, aplicada na descoloração. Na descoloração é um pouco, digamos assim, mais fácil. Por quê? Porque na descoloração a gente consegue visualizar os fundos de clareamento. E aí é na hora que a gente tem um pouco mais de facilidade de fazer a correção de cor. Então eu colori aqui, vou mostrar para vocês entenderem o que é que eu estou falando, para a gente poder fazer essa correção, tá? Então, eu tenho aqui, eu nem terminei de descolorir as mechinhas, eu fiquei de descolorir essas mechinhas ao vivo, mas eu acho que eu nem vou fazer, porque senão vai demorar bastante. Eu quero mostrar para vocês entenderem que na coloração eu acabei de explicar como vocês vão fazer, mas na descoloração vocês acham mais fácil. Por quê? Porque o fundo de clareamento está aqui, ó, exposto. Então, é muito mais fácil trabalhar fazendo as correções, tá bom? Então, eu tenho aqui o fundo de clareamento do 6, eu tenho aqui o fundo de clareamento do 7, eu tenho aqui o fundo de clareamento do 8 e estava descolorindo para chegar no fundo de clareamento do 9. Mas não consegui ainda chegar no 9, eu ainda estou no fundo 8. Eu estou aqui com 2 fundos de clareamento 8, tá? Na verdade, eu estou com 3, indo para o 9, mas eu ainda não consegui. Então, eu vou explicar para vocês, para a gente aplicar isso aqui, nesses 2 fundos de clareamento, onde a gente consegue visualizar o vermelho ainda, onde a gente tem intensidade de vermelho ainda.
Por quê? Porque a mistura do vermelho com o amarelo é que eu tenho o laranja. Então, numa mecha dessa aqui, ó, numa mecha 7, do fundo de clareamento 7, eu tenho aqui vermelho aparente aqui ainda nessa mecha. Eu tenho aqui o vermelho indo para o amarelo. Então, eu tenho o vermelho alaranjado, tá? Que é o fundo de clareamento do 7. Mas aí, Kelly, a minha mecha chegou nesse fundo de clareamento e a minha cliente quer uma morena iluminada. A minha cliente quer uma morena iluminada em um tom frio. A minha morena iluminada, a minha cliente não quer um tom quente, ela quer um tom frio. Como é que eu vou usar a regra da colorimetria para fazer uma morena iluminada neutralizada? Para fazer uma morena iluminada sem deixar esse tom vermelho aparente. Eu preciso neutralizar, porque nem todas as clientes gostam de tons de morena iluminada quente. Embora as morenas iluminadas são sempre mais bonitas quando nós utilizamos os tons quentes. E nós vamos explicar isso também, porque é mais fácil fazer blonde, loiro, claro, do que fazer morena iluminada. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem entender de colorimetria. Se não entender de colorimetria, não vai conseguir fazer morenas iluminadas com perfeição, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou explicar só duas mechinhas, para ficar mais fácil e mais rápido, senão a live fica muito longa. Eu tenho aqui duas mechinhas. Eu tenho aqui um fundo de clareamento 6 e eu tenho aqui um fundo de clareamento 7. 6 e 7. No 6, nós temos muita intensidade de vermelho ainda. Vamos ver isso aqui na cartela aqui, ó. Nós temos aqui o fundo de clareamento do 6 é um alaranjado, um vermelho alaranjado. Então, eu tenho aqui um vermelho alaranjado. Eu consigo ainda ver um residual do vermelho e eu também consigo ver que ele está se diluindo e ficando levemente já alaranjado. E é nessa hora aqui que eu consigo fazer o processo da neutralização, utilizando aquela cor complementar que é o verde. Então, a minha cliente está com fundo de clareamento exposto e ela não gosta dessa cor. Sabe quando a gente visualiza muito isso nos tons de coloração? Nos tons chocolates. Quem nunca pintou um cabelo de chocolate e fez a reclamação que o chocolate estava ficando avermelhado? Muitas pessoas reclamam dos tons chocolates. Então, as pessoas gostam de tons chocolates, alguns gostam de tons quentes, mas outros preferem os tons de chocolates mais puxados para o marrom, tons mais frios. E isso você consegue fazer se você aplicar a regra da colorimetria utilizando a cor complementar para gerar uma neutralização. Então, toda vez que eu quero gerar uma neutralização, eu utilizo a cor complementar, que nesse caso é a mistura das duas cores primárias para formar a cor complementar secundária. Que quando eu colocar ela na minha mistura, vai fazer o processo da neutralização e isso aqui não vai ficar aparente. Gente, eu gosto muito de falar e fazer, sabe? Porque a gente, como diz o ditado, mata a cobra e mostra a cobra morta. Mas nas lives fica muito demorada. E tem gente que gosta de aprender, né? Mas tem gente que gosta de aprender, mas não gosta de ficar aqui 1 hora, 2 horas numa live, escutando, né, a pessoa explicar. E para isso vocês não se preocupem, porque se vocês querem estudar um pouco mais de colorimetria, tem um curso todo prontinho para vocês estudarem em casa. Tem um curso online, quentinho, saindo do forno, disponível lá na minha plataforma de cursos, tá?
Então, se você quiser estudar colorimetria comigo, tem um curso com precinho lá, ó, super em conta, especial para vocês entenderem toda a base da colorimetria, porque não tem mistério, gente. Colorimetria é a base. Se você souber essa basezinha aqui, que muitas pessoas acham, vige, isso é tão chato, já sei isso de cor. Mentira, não sabe não. Sabe por que não sabe? Porque todas as vezes que a gente vai participar de eventos, faz conteúdo de colorimetria, o povo fica tudo em cima. Por quê? Porque sente dúvida ainda, porque tem dúvida, porque quer aprender mais. Então isso significa dizer que a pessoa ainda não aprendeu, que a pessoa ainda tem insegurança, que a pessoa ainda quer entender um pouco mais. Então, é muito interessante você começar a estudar colorimetria e praticar dessa maneira, ó. Faz aí no seu salão as mechinhas assim e aí você começa a treinar tudo isso que eu tô ensinando. A live vai ficar salva e vocês vão poder aplicar isso na prática. Lembrando que para você fazer essa mistura em uma mechinha de cabelo desse tamanho, você vai precisar reduzir muito a quantidade de coloração e de corretor é só uma sujeirinha. Senão vocês vão esverdear o cabelo, tá? Então é por isso que é necessário praticar. Mas se você for fazer isso em um cabelo total da cliente, em um tubo de coloração 6.0, que você vai fazer uma coloração, no fundo do 6.0 você tem um vermelho alaranjado, como vocês estão vendo aqui. Então a minha cliente não quer esse vermelho alaranjado aparente. Então eu vou usar a regra da colorimetria para neutralizar essa cor. Então, eu posso utilizar na minha mistura o mate para neutralizar essa cor. Eu aqui tenho duas possibilidades. No fundo de clareamento do 6, eu posso utilizar o 1.0, que é o azul, para gerar uma leve neutralização. E posso utilizar o mate, o verde, que já é a mistura dessas duas cores. Então, eu posso utilizar para fazer essa correção. Então, se eu quiser ter um chocolate, um 6.7, um tom de chocolate frio, que puxe mais para o marrom e fique menos avermelhado, quando a minha cliente vier fazer a coloração, eu vou utilizar esse corretor dentro da minha mistura na minha cumbuca. Ou eu vou fazer a junção dessas nuances. Eu posso utilizar, vou deixar aqui o exemplo. Vou deixar aqui o exemplo para vocês. Vocês não têm a cor, vocês vão utilizar um chocolate. Então aqui eu expliquei sobre os tons castanhos. Do 1 até o 5, se eu quiser uma cor castanha, sem ficar com o vermelho, a amostra aparente, eu vou utilizar o verde para fazer essa correção dentro da mistura da minha coloração, ok? Eu vou ter que fazer para 60 gramas de coloração, vou colocar aqui, ó, vou colocar até com a caneta vermelha. Para 60 gramas de coloração, eu vou utilizar até 2 centímetros. 2 centímetros, é bem pouquinho, é menos do que o que você coloca na sua escova de dente da pasta de dente. É bem pouquinho. 2 centímetros do corretor verde. Então, para 60 gramas de coloração, você pode utilizar até 2 centímetros do corretor verde na sua mistura na cumbuca e aplicar no cabelo da sua cliente. E aí você vai ter o processo da neutralização. E vai ficar igualzinho o cabelo da minha cliente, que já tem uma live aí no feed. E eu já postei o resultado do cabelo dela, que o vermelho do cabelo dela ficou totalmente neutralizado e ficou um preto com um brilho extraordinário. Por quê? Porque eu apaguei o vermelho totalmente do fundo residual. Quando eu misturei o verde na coloração e apliquei ao vivo no cabelo dela. Tinha pessoas que achavam que o cabelo dela não tinha vermelho. Aí eu peguei e postei a foto do cabelo dela antes, seco, para as pessoas verem que de fato o cabelo dela tava vermelho, quase como essa canetinha aqui, tá? Então é isso.
Mas para o tom chocolate, eu tenho um 6.0, vou apagar aqui. Eu tenho um 6.7 eu vou falar do tom chocolate porque muitas pessoas usam o tom chocolate. E o chocolate é uma coloração que gera muito desbotamento, principalmente para quem faz progressiva. Então, eu vou utilizar a mesma regra da neutralização. Se eu quiser uma cor fiel, um chocolate marronzinho, bem bonito, sem ficar o vermelho aparente, tá? Então, eu tenho 6.7, que é o tom chocolate. E eu quero ter um chocolate mais puxado para o marrom do que para o vermelho. E aí, o que é que eu faço? Eu vou ter que neutralizar. Como é que eu vou neutralizar esse chocolate? Eu posso colocar na minha mistura 30 gramas de 6.7 mais 6.13. Que o 1 com o 3 é igual ao verde, ao mate, certo? Então, eu vou fazer a mistura do 6.7 com 6.13. Eu vou gerar um processo de neutralização. Vou quebrar, vou apagar esse fundo avermelhado do tom do meu chocolate que fica exposto. Então, eu começo a ter uma neutralização e a minha cliente vai ficar com aquele cabelo no tom de marrom maravilhoso. Gente, praticamente como tá o meu aqui, ó. É por causa da lâmpada, talvez vocês vejam que tá um pouco mais desbotado, mas não. Então, muitas pessoas querem esse tipo de tom aqui. Esse meu não deixo ele frio. Esse meu ainda tem um tom dourado. Então, vocês observam que ele tem um brilho ainda, ó, porque a minha coloração é 6.73. Então, ele ainda tem um vermelhinho ali, um douradinho, tá? Então, assim, mas tem muita gente que não quer a cor bem fria, bem apagadinha, um chocolate que não fica aparecendo vermelho. Boa tarde para vocês que estão chegando, pessoal. Então, eu vou utilizar o 6.7, que é o chocolate, o 6.7, mais o 6.13, que essa cor aqui é fácil de encontrar. Muitas cartelas de cores de várias marcas têm o 613, tá bom? E aí você junta 30 gramas de 6,7 com 30 gramas de 613. E aí você forma 60 gramas de coloração para 2 centímetros de verde. Se você não tiver, perdão pessoal, de verde não, porque o verde já está aqui, ó. Então, esse verde que já está aqui na minha nuance, já vai fazer a neutralização e eu vou ter um chocolate frio. Um tom de chocolate bem marronzinho, bem bonito. Porque as pessoas não gostam muito do chocolate avermelhado. Muitas pessoas reclamam. Então, é uma forma de você corrigir e entregar um chocolate para a sua cliente fiel. Principalmente aquela cliente que faz progressiva. Então, aquela cliente que colore com o 6.0, aquela cliente que colore com o 6.7, que é o chocolate, e faz a progressiva, você precisa fazer, quando você for colorir o cabelo dela, você tem que fazer a correção, porque senão aquele cabelo vai sempre ficar desbotando para o vermelho alaranjado. E aí fica sempre aquela cor que a cliente não gosta. Gardênia tá perguntando o quê? Esse com o OX de 20 ou de 10? Gardênia, se a sua cliente tiver cabelos brancos, né, geralmente, você vai colorir com o OX de 20, tá? Se a cliente gosta do tom mais abafado, mais fechado, você colore com OX de 20. Se a sua cliente gosta de um tom com mais luminância, com mais brilho, você coloca a OX de 30. O fator da correção aqui não está vinculado à volumagem da oxidante, tá bom?
você pode fazer essa neutralização da cor com a volumagem do OX até 30, não tem problema. Essa cor vai ter só um pouco mais de vibrância, vai ter um pouco mais de luminosidade, porque na verdade a OX é justamente para isso, para gerar um nível de abertura maior. Então você que define com a cor da sua cliente, a cor que ela quer usar, se ela quer uma cor mais fechada, se ela quer uma cor com mais luminância, você utiliza com a OX de 30. Mas praticamente todas as pessoas utilizam 6.7 com OX de 20 volumes. É difícil a pessoa colorir 6.7 com OX de 30. Geralmente se utiliza OX de 20 volumes. Aí a sua cliente não tem cabelo branco, ela só quer dar uma tonalizada na cor. Ela só quer, como o povo costuma falar, um banhozinho de brilho. Mulher, eu queria fazer um banho de brilho, que ainda utiliza muito, as pessoas ainda falam muito sobre banho de brilho, né? E aí ela chega no salão e diz assim, mulher, eu queria fazer um banho de brilho no meu cabelo. Aí você, cabeleireira antiga, expert, já sabe que banho de brilho é igual a tonalização. Então você só quer tonalizar aquele cabelo. Por quê? Porque aquele reflexo avermelhado, alaranjado começou a ficar aparente. E a sua cliente não tem cabelo branco. Então você pode fazer apenas um depósito de pigmentos. Então você pode fazer uma tonalização utilizando sim a volumagem da OX de 10, por exemplo. Você vai conseguir fazer o depósito da cor, não vai precisar fazer níveis de abertura e aí você pode utilizar a OX de 10 volumes para trazer uma técnica de só tonalizar, de só trazer como se fosse um banho de brilho. Então eu não preciso usar uma volumagem alta, eu vou utilizar uma volumagem mais baixa, até mesmo com a OX de 5 volumes. Se for para fazer uma tonalização, no comprimento e pontas principalmente. Mas se for para ter nível de abertura, você precisa utilizar a OX de 20 ou 30 volumes, porque você não vai conseguir colorir uma raiz castanho com OX, ter nível de abertura com OX de 10 volumes, tá? Então não tem como. Se você tá com o cabelo na casa dos 5, como é que você vai para a casa dos 6? Você precisa ter velocidade, então você precisa ter um OX de 20 volumes, tá certo? Então é isso, pessoal. Para os tons castanhos, para ter uma neutralização perfeita, vocês utilizam o mate, tá? O corretor mate dentro do tubo de coloração na hora da mistura. Para vocês neutralizarem um tom chocolate, eu dei o tom chocolate porque o chocolate é uma cor muito utilizada e é um dos tons que mais ficam com a aparência avermelhada. É um dos tons que mais ficam com o vermelho exposto. Então, vocês podem gerar um chocolate mais frio, mais fechado, puxado para o marrom, utilizando isso aqui. Fazendo com que esse seu chocolate fique um chocolate frio e não aquele tom de chocolate que muita gente não gosta, que é aquele vermelho ali aparente. Então, eu utilizo 30 gramas do 6,7 com 30 gramas do 6,13, que corresponde à junção das nuances 1 e 3, corresponde ao tom verde, tá? A cor verde. E aí eu formo 60 gramas de coloração, misturo tudo ali na minha cubeta e aplico na cabeça da minha cliente, tá? Gente, eu tô fazendo uma live até pulando etapas, de um jeito até que eu nem gosto de fazer. Porque tem pessoas aqui que já entendem um pouco desse universo. Mas pode chegar cabeleireiras que ainda não trabalham com cor, com colorimetria e não entendem esse universo. E eu vou deixar então uma caixinha de perguntas lá no meu story. Se você prefere entender da colorimetria passo a passo de teoria, ou se você gosta já de ir para a prática. Por quê? Tem coisas que eu estou falando aqui que eu teria que voltar uma aula teórica para vocês entenderem de quê? De nomenclatura das cores, por exemplo. É importantíssimo você entender disso aqui, ó.
das cores. Se vocês entenderem a nomenclatura das cores, aqui é da altura de tom, que é tom 1, que é preto, que é tom 3, que é o castanho escuro, o tom 4, que é castanho natural, o tom 5, que é castanho claro, o tom 6, que é loiro escuro, e assim sucessivamente. E nós temos a cartela das nuances. Nós temos a cartela das nuances, que é aonde se aplica isso aqui que eu estou falando agora. As nuances é o 7, as nuances é o 13, tá? Então, aqui poderia ser 5.7, né? Aqui poderia ser 5.13. Então, isso aqui é nuance. E é a mistura dessas nuances que vão trazer um resultado ou de neutralização, ou de acentuação, ou da tonalização normal, que você quer entregar uma cor sem reflexos. Então, hoje, eu trouxe para vocês essa live para vocês entenderem que a colorimetria, ela pode ser aplicada de duas maneiras. E de uma maneira em que as pessoas esquecem de utilizar, que é nos processos de coloração. As pessoas utilizam muito a colorimetria somente para as descolorações, para fazer o processo de cor nos cabelos descoloridos. Mas nós precisamos entender também, até porque é o serviço que nós mais fazemos no salão. Nós mais colorimos cabelos do que descolorimos cabelos. E muitas pessoas chegam com o cliente na cadeira ali, a cliente chega e entrega a caixinha de coloração, que tem cliente que traz, né? Ou você faz a coloração do seu salão. E aí a cliente chegou lá com o cabelo branco. E aí você vai lá, pega a sua coloração, cobre o cabelo branco da sua cliente e o comprimento e pontas da sua cliente tá todo desbotado. Aí você faz o quê? Você aplica a coloração no cabelo branco, aí vê que aqui tem uma tarja desbotada. Às vezes você puxa essa coloração que você aplicou aqui, puxa mais pra cá, apaga, mas não neutraliza. Então esse desbotamento que deixou o fundo aparente vai desbotar de novo, porque você não corrigiu. Se você não corrigir, quando essa cliente for fazer lavagem, secador, chapinha, tudo isso vai ficar aparente novamente, entendeu? Então a importância de vocês aplicarem a colorimetria na coloração, não é só nos processos de mechas, tá bom? Então nós vamos falar mais sobre isso, inclusive eu vou fazer a coloração e neutralizar, mostrando aqui para vocês na próxima live. Eu vou fazer a coloração e vou neutralizar essa coloração para vocês verem o fundo de clareamento sendo apagado, para vocês verem esse fundo desbotado sendo neutralizado. Por quê? Porque fica melhor de vocês entenderem o que eu estou falando. Então aqui eu estou trazendo para vocês na live de hoje 2 exemplos de como fazer uma neutralização na hora da coloração, certo? E mostrei aqui o exemplo nas mechinhas, tá? Numa mechinha na altura de fundo 6 e numa mechinha na altura de fundo 7, vocês também podem utilizar a regra para o processo da descoloração. Daí a cliente de vocês é quem vai definir. Eu quero uma morena iluminada. Então, para mim fazer uma morena iluminada, um tom aí caramelo, um tom acobreado, eu posso aplicar aqui, mas eu não vou neutralizar, eu vou estar depositando cor. E aí é coisa para uma outra live, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês hoje. Então hoje vocês fiquem somente entendendo o processo de neutralização aplicado nas colorações, que eu trouxe para vocês hoje 2 exemplos, nos tons castanhos e nos tons chocolate, tá bom? Quando eu quero um chocolate bem bonito, marrom, sem aquele vermelho exposto do desbotamento do chocolate, como é que eu tenho que fazer? Aqui já está para vocês aqui a receitinha, tira um print, assiste a live de novo para entender a mistura. No castanho, vocês vão fazer a mesma coisa. Nos tons castanho, no tom preto, vocês vão utilizar também o mate para fazer
fazer a correção. E, inclusive tem aí já uma live no feed e o resultado do cabelo de uma cliente que eu fiz a correção ao vivo de um cabelo vermelho utilizando a coloração. E mostrei pra vocês o antes do cabelo dela e o depois, tá bom? Então é isso, gente. Quem não tirou o print, tira o print, guarda, anota no caderninho de informações, assiste a live de novo e deixa aí os comentários se vocês gostaram. Quarta-feira que vem, às 13 horas, eu estarei de volta aqui com vocês. Eu vou ver se eu vou continuar com esse horário das 13, porque é um horário muito corrido. Eu corro muito para fazer a live às 13. Ou se eu vou voltar com as lives noturnas, tá? É porque as lives noturnas é mais cansativas pra mim, que já trabalhei o dia todo. Porém, as cabeleireiras também no horário noturno tem mais acesso a assistir a live do que no horário das 13 horas, que às vezes está em atendimento. E como esse conteúdo de colorimetria é um conteúdo muito denso e as pessoas gostam de entender sobre colorimetria, então talvez eu mude o horário para a parte da noite, tá? Mas aí vocês vão acompanhando os stories, que aí vocês vão ver qual o horário da live. Então é isso. Quem quer saber a receitinha que eu deixei aqui hoje, as dicas que eu entreguei aqui hoje, assiste a live de novo, deixa o comentário. Se ficou alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários aí no final da live, que eu chamo você no direct e te explico o que você não entendeu do conteúdo da live, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. E deixa aí seu comentário, seja um comentário bom, seja um comentário de um feedback. Ah, Kelly, eu não gostei desse estilo de live, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Deixa o comentário, porque você deixando o comentário a gente entende o que é que você está querendo assistir. Eu tenho 22 anos de experiência, especialista em colorimetria, em mechas, em tratamentos capilares, sou terapeuta capilar, em alisamentos. Então são 22 anos de especializações para entregar o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Quer saber mais sobre os nossos cursos e treinamentos? Nós temos nossos cursos, estão hospedados na plataforma online. Você pode estar assistindo todas as aulas aí dos nossos cursos aí no conforto da sua casa. Então, se você quer curso de mechas, de colorimetria, nós temos. Se você quer curso de cabeleireira terapêutica, que é terapia capilar aplicada no dia a dia do salão, nós temos. E nós também já estamos agora com o nosso curso do alisamento ético, que muitas pessoas pediam, e ele já está disponível. E eu vou colocar ele lá na minha bio. Mas lá na minha bio tem um link que você vai direto para o site. E lá no site você tem acesso a todos os nossos cursos online. Beijos!